Paulo Guedes falou ontem e falou hoje. Ontem, ele disse que o auxílio emergencial, sua manutenção, sua volta, na verdade, é possível, mas que depende de medidas de corte de gastos e de uma certa excepcionalidade no tratamento do teto de gastos. Basicamente o que aconteceu em 2020, a abertura de uma exceção por causa da pandemia, o teto de gastos poderia voltar, o auxílio emergencial poderia voltar desde que houvesse essa flexibilização do teto de gastos em relação ao governo, exatamente para evitar crime de responsabilidade, esse tipo de coisa. E, por outro lado, ele deixou claro que isso passa pelo Congresso, que é preciso que o Congresso assuma responsabilidades. Criticou o Rodrigo Maia, dizendo que o Rodrigo Maia acabou aderindo a uma espécie de frente de centro-esquerda que simplesmente paralisou as atividades da Câmara dos Deputados em relação a essas medidas que o governo já havia proposto, reforma administrativa, etc. E é bom lembrar que o orçamento ainda não foi votado, né? Tem isso também. Porém, hoje, houve dois discursos que fizeram diminuir a expectativa da volta do auxílio emergencial. Um do próprio Bolsonaro, dizendo que, o nome já diz, é emergencial, não é uma aposentadoria, não é? O que é uma obviedade, só que é o seguinte: a situação emergencial, a situação dramática, a situação excepcional provocou a necessidade do auxílio emergencial. Há uma única pergunta a ser respondida: se a situação permanece a mesma. Se a exigência de um auxílio social emergencial permanece. Se a causa permanece. Ninguém está pleiteando que o emergencial se torne permanente e que vá para muito além da pandemia ou dos seus efeitos socioeconômicos. Ninguém. Uma coisa é a discussão em torno de programas sociais permanentes. O próprio governo havia acenado com o Renda Brasil, com o Renda Cidadã, algum nome fantasia, e acabou, pelo menos por hora, ele permanece com o Bolsa Família, que terá algumas modificações, né? Mas no geral, a ideia de um programa permanente era discutida sempre no Congresso, nos fóruns de economia, nos fóruns de sociologia, nas universidades, na imprensa. Isso no mundo inteiro, até pelo fato de que, pandemia à parte, esqueçamos, vamos abstrair a pandemia por alguns segundos, a tecnologia que veio, na verdade, claro, em tese, para dar ao homem mais tempo para ler, mais tempo para o lazer, mais tempo para ficar com a família. A tecnologia, na verdade, acabou produzindo também muito desemprego. Ela substitui cada vez mais mão de obra. Embora ela crie, estabeleça novos mercados de trabalho, novas profissões, ela fecha muitos postos de trabalho. Sempre foi assim. Sempre foi assim. O tear mecânico, ele acabou produzindo desemprego em massa, né? A tipografia moderna fez com que centenas de pessoas fossem demitidas nas grandes gráficas, né? Em cada gráfica, centenas perdiam emprego. Então, não há grande novidade. A tecnologia, ela abre postos de trabalho, ela abre novas ciências, porém, ela fecha postos de trabalho e, inclusive, encerra algumas ocupações, né? Então, essa discussão sobre uma renda permanente, a história da renda mínima, alguns defendem, inclusive, que ela seja simplesmente para todos. O cara pode ser um bilionário ou alguém que está na miséria. A renda será garantida para todos mensalmente.
Isso é discutido no mundo inteiro. Então a discussão não é sobre renda permanente. A discussão não é sobre um programa social assistencial permanente. A discussão é, sim, sobre auxílio emergencial. E a única pergunta a ser feita: a causa continua aí? O que levou o governo a desencadear o auxílio emergencial, que chegou a R$600, pretendia 200, o Congresso acabou pedindo de 300 a 500, aí o governo respondeu com 600 e tal. A causa permanece no Brasil? Essa é a única pergunta a ser respondida. Mas além do Bolsonaro, também o Paulo Guedes falou a respeito, não é? E interessante nessa história é que o ministro da Economia afirmou hoje que a estratégia da área econômica é levar adiante, obviamente isso não é um papel da área econômica, mas o que ele quis dizer é que a área econômica trabalhará com essa perspectiva de vacinação em massa da população brasileira, aguardar uma queda expressiva da taxa de mortalidade da Covid-19 e o retorno de um nível mais forte de atividade econômica. Ele falou aguardar, de modo que não seja preciso renovar o auxílio emergencial. Pois bem, a vacinação já começou, mas não temos a menor ideia de quando poderemos dizer que há vacinação em massa. Primeira condição citada pelo Paulo Guedes: vacinação em massa. Essa condição não está dada. O início da vacinação, com uma procura desesperada para que os insumos cheguem, para que a produção ocorra, agora cresce muito, e o Ronald e a Sônia sabem disso, a possibilidade de um acordo para importação da Sputnik, da vacina russa, e mesmo assim, meses serão necessários até que possamos falar em vacinação em massa, primeira condição estabelecida pelo Paulo Guedes para saber se será necessário ou não renovar o auxílio emergencial. Se ele vai esperar a vacinação em massa e a consequência, queda significativa da taxa de mortalidade provocada pela Covid, e o retorno de um nível mais forte da atividade econômica, que obviamente, nesta ordem, é a terceira condição, inevitavelmente, não virá antes, nem da vacinação, nem da redução da taxa de mortalidade, um nível mais forte da atividade econômica, mais forte para valer, não é, cresceu um setor aqui, não é? A queda não foi tão forte do PIB, não. Crescimento econômico, geração de emprego, crescimento do consumo, da produção. Aí sim, aí a gente pode falar em nível forte da atividade econômica. Agora, se ele pretende esperar tudo isso para aí dizer, agora não é mais necessário o auxílio emergencial, não, ele tem que dizer agora, quando nenhuma dessas condições estão dadas. Houve uma inversão na lógica de Paulo Guedes. Ele diz que a estratégia é levar adiante a vacinação em massa, que, convenhamos, não é uma função do seu ministério, não será o Ministério da Economia, nem pode ser, aguardar a queda da taxa da mortalidade e o retorno de um nível mais forte da atividade econômica, de modo que não seja preciso renovar o auxílio emergencial. Aí diz ele, se a vacinação atrasar e a pandemia se agravar, e isso leve à necessidade de renovar o auxílio emergencial, se tudo isso for constatado, mas me parece que há um atraso, há um agravamento, mas ele não quer dizer que já é necessário renovar o auxílio emergencial. E aí ele diz, se no final das contas chegarmos à conclusão que é preciso renovar o auxílio emergencial, os demais gastos do governo têm de ser contidos. Quais gastos? Vamos lá. Não pode ficar gritando guerra toda hora, frase de Paulo Guedes. Tem de ter muito cuidado,
se referindo ao chamado orçamento de guerra aprovado pelo Congresso em 2020 e que permitiu o investimento bilionário em ações de combate à pandemia, créditos e também, claro, o pagamento do auxílio emergencial a trabalhadores informais, além de complemento de salário, né, para quem tinha redução da jornada de salário, essas coisas todas. E aí, o que diz Paulo Guedes? Quer criar o auxílio emergencial de novo? Tem de ter muito cuidado. Pensa bastante, pois se fizer isso, não pode ter aumento automático de verbas para educação, para a segurança pública, pois a prioridade passou a ser absoluta. É uma guerra. Aqui é a mesma coisa. Se apertar o botão ali, vai ter de travar o resto todo do orçamento. Esse do orçamento é uma conclusão óbvia da frase. Ele não disse a palavra orçamento. Então, diz Guedes, vamos observar a economia, a saúde, os dois andam juntos e esperar pelo melhor. Ou seja, ele está empurrando com a barriga, tentando evitar a renovação do auxílio emergencial. A pressão de partidos de oposição, e também para partido de oposição é moleza, né? Você pede auxílio emergencial, você pode pedir, não, agora tem de ser de R$1.000 e tal, porque você está na oposição, você não tem de responder pelas consequências de um gasto com dinheiro que não existe. Isso é fato. Mas o fato é que a causa que produziu a causa do auxílio emergencial em 2020 permanece. Esse cenário que o Paulo Guedes disse, que deve ser observado, agravamento da situação, números trágicos, tudo isso está aí. Os números de janeiro, por exemplo, no estado de São Paulo, são muito piores que os de novembro. Ou seja, piorou. Não é que estamos numa tendência onde a situação ainda é grave, porém claramente melhorando. Não, piorou. Vai melhorar? Vai. Quando o Paulo Guedes fala que a vacinação em massa é fundamental, que a vacina é a porta de entrada para a recuperação econômica, é óbvio, ele está certo. E a vacina já está aí, chegará mais, sim, mas demorará muito tempo. Então a discussão agora tem de ser lógica, sem demagogia de um lado ou de outro, seja do governo para recuperar a popularidade, seja da oposição para pressionar o governo. Tem de ser olhando para a situação social de milhões de brasileiros. Há a necessidade do auxílio emergencial? Essa é a primeira pergunta. Há. Segundo, tem de onde tirar dinheiro? Aí é que deve entrar o Paulo Guedes. De onde tirar o dinheiro? E aí tem de entrar também o Congresso, para dizer o governo está liberado excepcionalmente, por tempo determinado, ou até que a situação melhore, e haverá melhora com a vacinação, está liberado de algumas travas, de algumas barreiras incontornáveis estabelecidas pelo teto de gastos. O teto de gastos é uma coisa interessante. Sim, ainda mais num país da gastança. Só que o teto de gastos no Brasil, ele traz um mecanismo de reajuste que é péssimo, que é a inflação passada. Péssimo. Péssimo. Isso vai levar, em algum momento, à incapacidade total do governo de governar. De qualquer governo. Se não for agora o Bolsonaro, o próximo, isso vai levar a essa situação. O Congresso, que é quem pode mudar isso, vai empurrar com a barriga, ou por intermédio de uma PEC que vai melhorar o artigo constitucional que estabelece, a emenda constitucional que estabelece o teto de gastos. Só o Congresso pode fazer isso. O governo não pode fazer, o judiciário não pode fazer, é o Congresso. Não é? É preciso melhorar. E segundo, há um pavor com as reações do mercado. Não é? Outro dia a manchete foi: mercado reage negativamente ao risco. A palavra foi essa, não foi chance. Ao risco, para o mercado é risco, de volta do auxílio emergencial. Por quê? Porque olha para as contas públicas. É compreensível. É compreensível. O mercado tem de olhar para as contas públicas. Principalmente aqueles que detêm títulos do Tesouro e ficam na dúvida se o governo conseguirá honrá-los.
conseguirá resgatá-los, conseguirá honrar o compromisso na hora da venda dos títulos. Tudo muito bem. Mas há uma emergência social. E qual a alternativa? Não é o auxílio emergencial. Tá bom, então qual a alternativa? Existe? Não existe. É só o auxílio emergencial? É. Isso deu oxigênio não só a quem recebeu, mas a quem vendeu para quem recebeu. Para o comércio foi essencial. Foi oxigênio o auxílio emergencial. Porque as pessoas tinham alguma coisa ali para consumir, pelo menos o básico, o essencial, o fundamental, o vital. E isso leva à atividade econômica, ao não fechamento de estabelecimentos comerciais, ao não fechamento de indústrias. E isso leva à arrecadação, pelo menos a manutenção no nível razoável da arrecadação de municípios, estados e da União. A economia nunca é essa coisa simplória. Teremos um gasto aqui, é verdade, mas olhe que lá na ponta isso vai garantir a arrecadação. Em 17 estados garantiu aumento de arrecadação. Então, se é para usar a lógica, que ela seja inteira, plena. Vai gastar aqui? Vai. Mas lá na frente, além do objetivo social que deve ser alcançado, que é amenizar uma tragédia socioeconômica, é garantir lá na frente, como consequência do auxílio, maior arrecadação. Há também os que defendem, como explicitamente Raul Veloso defendeu aqui, e ele é um doutor em contas públicas, hein? Não é nenhum irresponsável, não é nenhum deputado fazendo demagogia, não é nenhum senador de oposição querendo que o governo se estrepe nas contas. É um especialista em contas públicas. Pouquíssimos no Brasil conhecem tanto o assunto como ele. Ele defendeu, por exemplo, a emissão de dinheiro. Para muita gente é uma expressão ignóbil, inaceitável. Para outros é uma saída que não terá consequências inflacionárias, dado o achatamento do consumo. Então, não é algo absurdo. Há uma lógica no raciocínio. O que deve fazer o ministro da Economia? Reunir essa gente. O que você acha, Raul Veloso? Eu acho isso, isso e isso. E você? Eu discordo. Isso vai levar a isso, isso e isso. Vamos ponderar. O que vai acontecer? Presidente do Banco Central. Isso vai provocar uma inflação incontrolável? Ou não? Ou o que está acontecendo hoje com esse consumo achatadíssimo garantirá que a inflação permaneça dentro da meta, ou próxima à meta, ou ali no teto da meta, né? E por fim, quando ele diz que a volta do auxílio emergencial fará com que não haja reajustes automáticos na educação, na segurança pública. Segurança pública, aliás, eu não sei de onde ele tirou reajustes automáticos. A segurança pública no Brasil, ela carece de investimento. Polícia Federal, por exemplo, precisa urgentemente de um grande concurso, contratar muito mais gente. Não vivem dizendo, precisa controlar as fronteiras, é de lá que entram essas armas. E também o mar, né? Os portos, inclusive portos clandestinos, aeroportos clandestinos. A segurança pública no Brasil é um desastre, ela está em colapso. E faz tempo, né? Faz tempo. Ela só vai piorando, piorando, piorando. Esse é um país de 70 mil mortos por ano. Assassinatos, né? Assassinatos, não é morte natural. 70 mil, 60 mil, 58 mil assassinados a cada ano. Os números variam sempre dentro desses níveis trágicos. Então tem de investir sim, seu Paulo Guedes. Isso é investimento, não é gasto. Agora, por exemplo, vamos cortar. Supremo Tribunal Federal, como é que é? Vamos acabar com a gastança interna, com a festa permanente? Vamos abolir essa necessidade que vocês inventaram de mais de 2.000 pessoas trabalhando para 11 ministros? E essa festança com dinheiro público? Congresso Nacional, senhor Rodrigo Maia, o senhor não fica envergonhado
de ter viajado com dinheiro público em avião da FAB centenas de vezes, Isso não te envergonha? Sabe por que querem lá a quarta secretaria da mesa nessa disputa na Câmara, disputa no Senado? Porque a quarta secretaria é que rege as mordomias. Ninguém pensa em acabar com o auxílio moradia, o auxílio mudança, o auxílio paletó, o auxílio cafezinho, o auxílio creche, de quem ganha muito dinheiro, ganha altos salários, em algo que não é uma profissão, é uma representação popular, aquilo que o Weber chamava de vocação política, algo que não vemos. Vemos oportunismo, vemos a política como maneira de ganhar dinheiro e de ter essas mordomias e de ter poder, a vaidade do poder. E debaixo do sol tudo é vaidade e correr atrás do vento. Parem de correr atrás do vento. E como é que o governo explica? É claro que aqui é o executivo inteiro, né? 1 bilhão e 800 milhões em alimentos em 2020. Como é que explicam que 15 milhões e 500 mil reais tenham sido usados, dinheiro público, integralmente público, para a compra de leite condensado? Sendo que em 2019 foram mais de 20 milhões em leite condensado. Alguém está tomando banho com leite condensado? 2 milhões e 200 mil reais em chicletes. No governo, sim, não é, isso aqui não é o palácio, não é? Esse 1 bilhão e 800 inclui, por exemplo, as Forças Armadas. E aí, é claro, é um gasto de mais de 600 milhões. Mas ficam 600 milhões? 700? Vamos arredondar para 700? É 600 de alguma coisa? Vamos arredondar para 700? Temos mais quanto? 1 bilhão e 100 em leite condensado. 21 milhões e 400 mil reais em iogurte natural. Iogurte natural. Biscoitos, 50 milhões. Teve grana pública usada para compra de pão de queijo, pizza, vinho, bombom, chantilly. Peraí. O Biden, e antes o Trump, e antes o Obama, eles lavam a roupa deles, a roupa que eles usam é lavada na Casa Branca. A lavanderia é lá. Eles pagam. Outra coisa, digamos que o Biden vai receber o Bolsonaro, ou o Lopes Obrador, ou a Merkel, num jantar que não é considerado jantar de Estado. Não é uma solenidade de Estado. Certo? O Biden convida um presidente, o Bolsonaro, o Lopes Obrador, o Putin, qualquer um, para um jantar. Não há status de encontro de chefes de Estado ou chefes de governo. Se for a Merkel, não é chefe de Estado, é chefe de governo. Ele paga. O Biden paga. Agora, se tiver o status de encontro de Estado, não. Aí o governo americano paga. Isso é uma maravilha? Não, isso é lógico. Meu amigo, legal. Você tem a honra de ser presidente dos Estados Unidos. A sua roupa vai ser lavada na lavanderia da Casa Branca, mas você vai pagar. O contribuinte não vai pagar para lavar a sua roupa. E nem para você oferecer jantar a um deputado, a um senador, a um presidente, a não ser que seja com o status de encontro de Estado. Ou seja, aquilo é importante para os Estados Unidos da América. Aí o Estado paga, o dinheiro público paga. Meu amigo, como é que os caras gastam 15 milhões em leite condensado, gastam mais de 20 milhões de reais, 21 milhões e 400 mil em iogurte? Então, quando o Paulo Guedes fala que é preciso cortar os gastos, não é que isso, esse 1 bilhão e 800, por exemplo, resolve o problema do país. Longe disso. Longe, a nossa dívida pública está chegando em 1 trilhão, não é? Mas é o exemplo moral, é o constrangimento que deve fazer com que o sujeito fale, não posso fazer isso.
Eu não posso fazer isso. Eu não tenho dinheiro para auxílio emergencial e não haverá auxílio emergencial. E até por isso, eu não posso. Não é que é 1 bilhão e 800 milhões do Palácio. Já que mais de 600 milhões são das Forças Armadas. E aí, claro, você gasta muito com comida. Né? Você tem centenas de milhares que devem ser alimentados. Mas pelo amor de Deus. Né? E isso não é que começou agora. Isso não começou agora. É aquilo que o Sérgio Buarque de Holanda chamou de cordialidade. Não é cordialidade no sentido de generosidade, de gentileza, não é? É o uso da coisa pública para si e para os seus. E é assim no Supremo Tribunal Federal com suas lagostas e vinhos. E não é qualquer vinho, não. Não apareça lá com qualquer vinho, não. Com qualquer uísque, não. Não, mas isso aqui é para receber convidados. Paguem com o dinheiro do bolso de vocês. Paguem com o dinheiro do bolso de vocês. Paguem um cafezinho com o dinheiro do bolso de vocês. Usem o dinheiro público apenas para aquilo que é de uso público. As cadeiras, a mesa, as sessões, a eletricidade. Não é? Por que mais de 2.000 funcionários para 11 ministros do Supremo? Porque o senhor Rodrigo Maia fica passeando de jatinho da FAB, sem dar satisfação. Ele é o presidente da Câmara, ele pode. Pode por quê? Enfim, são muitos os gastos que podem ser cortados antes de Paulo Guedes pensar em fechar a torneira da educação e da segurança pública, Ronald. O seu microfone não tá legal, Sônia. Alô? Tá me ouvindo, Sônia? O Eric vai dar uma resolvida aqui, que estamos com o nosso problema permanece. Agora sim. Agora sim. Então, não, Zaidan e o Ronald, vocês têm memória boa. Quem foi o ministro do esporte que comprou um hot dog com cartão corporativo? Você estava falando de Orlando Silva, não? Orlando Silva, exatamente, Zaidan. Bem lembrado. Então, quer dizer, exatamente, serve até... Eles usam um cartão corporativo para comprar o próprio hot dog. Mas, sabe, é um pouco de... Não dá. Eu tô aqui vendo as verbas de gabinete. Uma verba de gabinete de deputado federal tá em R$111.600. Tá bom, né? Não precisa nem do salário com uma verba de gabinete dessas. Aqui eles justificam no portal da transparência, mas a gente tá vendo aí, depois da tua fala, no que justificam, né? Não, eu não sei se, por exemplo, o Rodrigo Maia tá fazendo teste para virar piloto de caça. Por que tantas horas de voo, cara? É muitas horas. Nossa senhora, olha... As atuais têm um objetivo, né, Zaidan? Sim, o objetivo de fazer o sucessor. Colocar o Baleia Rossi lá. Informação do nosso querido Joel da Atena. Tem senador com 82 assessores. 82. E é fácil de resolver. Você coloca o seguinte, serão 10 assessores concursados, não serão contratados pelos parlamentares, para cada 50 parlamentares. Correto? Pronto, está resolvido. Para cada 50 deputados, para cada 50 senadores. Então você tem ali um grupo de 10 ou de 5, depende da necessidade. Né? E concursados. Concursados. Não como empregados, até para não ter rachadinha. Né? Exatamente, Zaidan. Agora, chiclete, leite condensado. O leite condensado, suponhamos que o brigadeiro deixa eles mais calminhos, mas não dá. Não joga na caixa d'água lá, Joga na caixa d'água, exatamente. Tem que jogar outras coisas na caixa d'água também para eles ficarem mais calmos e também, de repente, assim, aquele pó de inteligência, né? Mas não tem.